Olá, hoje vamos falar da tela de programa. O que é o programa? O programa é a composição de uma curva de crescimento mais uma tabela alimentar. Vejamos, terão alguns programas pré-cadastrados, como sugestão da Agrinova, mas você mesmo poderá fazer o cadastro da sua própria curva. A essência do programa é a gente determinar para o sistema qual é o plano de produção que a gente quer colocar para os peixes logo no povoamento, logo no primeiro dia de vida. Então, a programação é normalmente feita de semana em semana, informando peso inicial, peso final da semana, com o tipo de ração que tem que comer nessa faixa de peso e a porcentagem de peso vivo e a conversão alimentar. É importante que essa faixa de peso total do programa seja dentro de uma realidade que você pratica. Você tem que colocar o suficiente para que nunca termine o programa antes de você despescar. Pode colocar uns 20 e 30% de margem acima do valor que normalmente você faz a despesca para garantir que nunca corra esse risco de ficar sem o programa enquanto os peixes estão na água e, consequentemente, dentro do sistema também. Então, para fazer o cadastro do programa, vamos à tela de cadastro de novos programas. Nesse campo, você determina qual o nome do programa. O critério para construir programa pode ser programas de diferentes fábricas de ração, densidades, diferentes espécies e diferentes faixas de temperatura. Enfim, é possível ter inúmeros programas dentro do software e dar diferentes abordagens para cada um, inclusive para utilizar em diferentes épocas do ano, em diferentes operações, em diferentes tratamentos, enfim. E é nesse programa que está a alma do Fish Mobile. É fundamentado no programa que a gente consegue colocar a produção no trilho, é pelo programa que o Fish Mobile sugere uma quantidade de ração que tem que ser ofertada para os peixes e com o que foi oferecido de ração faz um crescimento proporcional do peixe e aí no dia seguinte novamente sugere uma outra quantidade de ração para aquele dia e conforme o que foi oferecido de novo pega, faz um crescimento proporcional. Então é fundamentado no programa que a gente tem as informações mais importantes de ração, peso médio e biomassa. Por isso da importância de construir esse programa bem próximo da sua realidade, de acordo com o tempo de cultivo, o tipo de ração que está usando, o tipo de manejo que está usando, a genética e a faixa de temperatura. Por exemplo, então desenhar aqui 0,5 a 1 grama, cresce em 7 dias e precisa comer 10% do peso vivo. Dá ração farelada. Aperta o botão adicionar e vai acrescentar essa primeira faixa de crescimento e previsão de consumo de ração. E assim por diante, de 1 grama até 2 gramas, num período de 7 dias, comendo 10%. E assim vai, até o peso que você entender ser importante para não correr o risco de ficar sem programa e o peixe estando no software e estando na água. Ao término do preenchimento de todas as faixas de peso até o último peso que você entender ser suficiente para a sua realidade, aí sim que você aperta o botão executar. Os programas vão ficar listados nessa tela e por esse campo você pode fazer a busca de qualquer programa. Para editar, basta clicar em cima do programa já existente que abrirá a tela onde você pode fazer algumas alterações. A sugestão, por enquanto, para essa versão é que toda a criação e toda a edição de programa seja feita pelo web, pois a tela é mais amistosa e fica mais fácil de entender e de executar mesmo essas alterações ou criações de programa. Por esse ícone, temos a
acesso à tela de programas, onde aparecem a lista dos programas já cadastrados. Por esse campo você pode fazer uma busca de algum programa já existente e por esse botão a gente cadastra um programa novo. Por aqui abre a tela de edição ou simplesmente exclui. Vamos falar um pouco de como se cria um programa. Denomina programa por temperatura, por espécie, por fábrica de ração, por tratamento, por densidade, enfim. Existem inúmeras maneiras de criar o programa e você pode criar inúmeros programas também para utilizar cada um no seu momento certo e na situação certa. A essência de construção desse programa é determinar de semana em semana, normalmente de semana a semana, que tipo de ração é oferecido para cada faixa de temperatura e dizendo quantos por cento do peso vivo e já oferecendo conversão alimentar, o ganho de peso diário e o consumo de ração para cada 1000 peixes. Então, antes de apertar o botão confirmar, adicione todas as faixas de peso que considerar necessário para que não falte programa enquanto o seu peixe estiver na água e, consequentemente, o seu peixe estiver no sistema. Porque se você escreve só 2 linhas de programa, mas seu peixe vai até 900 gramas, ele vai ficar, nesse caso, sem programa de 2 gramas até 900 gramas. Então, procure criar programas com margem de sobra para que não corra o risco de você ficar sem programa alimentar e sem curva de crescimento enquanto o seu peixe estiver na água e dentro do sistema. Para as operações do dia a dia, as tarefas de rotina. Vamos falar um pouco da edição de programa. Nessa página você pode fazer a alteração do nome do programa, do período que é cada faixa de peso, do tipo de ração, do peso final e da porcentagem de peso vivo. Lembre-se de deixar uma faixa de peso suficiente para o seu peixe não ficar sem programa. Após finalizar a edição, só aperte o botão confirmar.